Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Mateus. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês na tarde deste dia é uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai trazer uma fé que excede todo o conhecimento à sua vida e vai fazer com que você rompa essas muralhas que tanto insistem em atrapalhar a sua caminhada. Essas muralhas que tanto insistem em serem obstáculos para te fazer parar no meio do caminho, te fazer até mesmo voltar atrás de tudo aquilo que você já percorreu até hoje. Então a palavra se encontra no livro de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada, do capítulo 16 e 17. É um texto longo, eu vou estar lendo na íntegra e depois eu vou trazer alguns pontos aqui para estar edificando a sua fé, fazendo com que você sinta no seu coração esse desejo de romper e transpor essas muralhas e a cada dia se tornar um servo fiel e segundo o coração de Deus, como foi Davi, certo? Para discutir esse tema aqui com vocês, eu trouxe meu fiel escudeiro, que vai estar que está uma delícia, e quero que você garanta o seu também, para juntos estarmos aprendendo mais da palavra de Deus e que eu possa estar trazendo para o seu coração a palavra que você tanto precisa na tarde desse dia. Muitas vezes você está desanimado, fraquejando na caminhada, desestimulado aí no seu dia a dia, mas eu creio que a partir dessa palavra você vai tomar uma injeção de ânimo e a sua vida vai mudar para melhor a partir do momento que você, aprendendo com Davi, no seu passo a passo, no decorrer dessa história, você vai impulsionar a sua vida, vai ter atitudes que antes jamais teve e que certamente essas atitudes vão fazer a diferença e vão mudar a sua trajetória. Então vamos lá? Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Título do primeiro trecho diz o seguinte: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda, Samuel? E ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso vale a pena a gente ressaltar que Samuel disse com os olhos carnais, com os olhos humanos, sobre Eliabe. Porque ele olhou, era um moço formoso de vista, e ele, pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, ele disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé a Aminadab e o fez pastar diante de Samuel, o qual disse: Nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui.
Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e disse: Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O outro título, Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então, ao mesmo tempo que ele se apoderou de Davi no momento em que foi ungido, ele se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos seus mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha o Senhor já dando testemunho a favor de Davi. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, de odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, tocava com sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Outro ponto, guerra entre os israelitas e os filisteus, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, em Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelagiar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel entre as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Outro ponto, Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. E Davi era o menor entre os 3 maiores, seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias,
E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te, para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás a teu irmão e a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a uma guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens a Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão um homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que eu fiz agora? Porventura há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar-se contra o gigante. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, o feri e o livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão na barba e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio, se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Prestem atenção. Porquanto era mancebo, ou seja, ele era muito jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses.
Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça dos corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E o último ponto, Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra com a funda, lá atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e caiu o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas do Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: De quem é o filho deste mancebo, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé Belemita. Glória a Deus. Então essa é a palavra que podemos compartilhar com vocês. E agora nós vamos destacar alguns pontos chaves que essa palavra nos traz para que você possa aplicar na sua vida e você possa ter a vitória perante todos os obstáculos, os muros, os alicerces, tudo aquilo que vem impedir a tua caminhada. Se você lançar mão de tudo isso que Davi nos ensina nesse trecho, você vai ser um vencedor e um vitorioso. Primeiro ponto, Deus não foi qualquer pessoa, foi Deus pessoalmente que mandou Samuel ungir a Davi, certo? Por quê? Porque quem reinava na época era Saul, só que Deus não estava contente com os atos, com o que Saul estava realizando no reinado. Então ele viu a necessidade de ungir um novo rei para Israel. E num primeiro ponto, para a gente ver como é interessante que o homem ele enxerga de um modo, porém Deus enxerga de um modo completamente oposto. Jessé separou os 7 filhos a partir do momento que Samuel falou que estaria na casa dele para ungir o novo rei de Israel. Os 7 filhos que eram homens de guerra, os 7 filhos que eram homens formosos à aparência, os 7 filhos que eram aqueles filhos que impressionariam pela aparência a Samuel num primeiro momento. E ele apresentou os 7 filhos, tanto que no Eliabe, o primogênito, Samuel olhou com os olhos carnais e disse: certamente esse será ungido o novo rei de Israel. E disse Deus no coração de Samuel: este não o tem ungido, a minha bênção não está nele. Porém, chegando no final dos 7, Samuel pensou: não é possível, Jessé não tem mais ninguém? E Jessé disse: realmente tem mais um, mas ele é o menor de todos, ele está no campo cuidando das ovelhas, ele não tem muita experiência, ele não é homem de guerra, ou seja, ele inicialmente colocou algumas características negativas para Davi, para que ele não precisasse vir. Só que quando Deus quer honrar uma pessoa, ele honra.
não tem quem impeça, não tem quem retroceda o agir de Deus, não tem quem jogue você para baixo a partir do momento que você se dedica a Deus no ponto que Deus decide te ungir para alguma posição. Então Samuel disse: vá buscar esse menor no campo, vá buscar o último filho, porque pode ser que seja ele o rei de Israel. E digo mais: ninguém se sentará em volta da mesa enquanto Davi não chegar. Ou seja, aquele filho que inicialmente foi desprezado, aquele filho que inicialmente foi anulado pelo seu pai para ser o novo rei de Israel, ele foi ungido por Deus, ele foi separado por Deus e ele foi honrado ao ponto de, sem ele, ninguém poderia participar do banquete preparado por Jessé. A partir do momento que Davi pisou, que Samuel bateu o olho em Davi, Deus falou no coração de Samuel: eis que esse é o novo rei de Israel. Quando Deus quer te honrar, não tem problema se você não esteja no lugar da bênção, se você não esteja no lugar que o profeta está. Deus vai mandar te buscar, aonde quer que você esteja, porque a bênção que é sua, ela é exclusivamente sua. A unção que Deus separou para a sua vida, ela tem o seu formato, ela tem o seu tamanho e ela vai ser destinada somente a você. Outra coisa muito importante que a gente pode falar, a partir do momento que Samuel fez o ato da unção com Davi, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e logo na sequência, no próximo versículo, a palavra diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Mas Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, como tinha o coração voltado para Deus, um coração humilde, um coração manso, um coração sereno, e como eu disse nos vídeos anteriores, a humildade precede a honra, Davi, em momento nenhum, pensou em fazer mal a Saul. Exatamente pelo fato de, certa vez, Saul já ter sido ungido por Deus. E quando intentaram com Davi, olha, você é o novo rei de Israel, você acabou de ser ungido, vamos fazer alguma coisa com Saul. Davi disse, ai de mim, se tocar em um ungido de Deus. Ou seja, Davi, apesar de ser ungido por Deus para ser o novo rei de Israel, isso não subiu a cabeça. Então, muito cuidado para quando você receber uma grande bênção, uma bênção vinda direto dos céus, que isso não suba a sua cabeça, que você não pense que você é mais poderoso que todos. Entenda que você precisa manter um coração sincero, precisa manter um coração humilde para que você continue galgando os degraus no quadro de honra do seu Deus. Outro ponto que é muito importante, a partir do momento que Saul foi atormentado por um espírito imundo, que isso aconteceu exatamente a partir do momento que o Espírito do Senhor saiu de Saul, ele pediu que convocasse alguém que tocasse bem a harpa. E quando Deus quer exaltar, meu amigo, ele vai unindo as peças do quebra-cabeça. Quem tocava bem a harpa? Davi, que tinha acabado de ser ungido novo rei de Israel por Samuel. E convocaram Davi, e todas as vezes que Saul se apropriava do espírito imundo, ou seja, aquele espírito imundo tomava a vida de Saul e o atormentava profundamente, Davi, ao dedilhar a sua harpa com toda a unção que lhe era peculiar, o espírito imundo imediatamente deixava Saul e o aliviava, certo? Então, pontos importantes. A partir do momento que Saul percebeu que o dedilhar da harpa de Davi o deixava aliviado e expulsava o espírito imundo, ele convocou para que Davi ficasse na sua presença, para toda vez que acontecesse esse evento, Davi o libertasse. Davi concordou e Davi jamais insinuou ou pensou em fazer algo contra alguém que já tinha sido ungido pelo seu Deus. Tamanha a intimidade que ele tinha com Deus e tamanha a certeza que ele tinha que o Deus que exalta é o Deus que abate. Ou seja, você não precisa
criar força com as suas próprias mãos. Você não precisa querer abater as pessoas que te fazem mal com as suas próprias mãos, mas pelo contrário, ore pelos seus inimigos. Esteja pedindo a Deus por aqueles que te fazem mal, e você vai ver que a justiça pertence única e exclusivamente a Deus. Davi foi ungido, Davi fez a parte dele, e por esse motivo a cada dia foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Davi, perante todos aqueles homens de guerra, foi o único que se propôs a lutar com Golias, o gigante filisteu que afrontava o povo de Israel. E no momento em que ele se preparava, Saul ofereceu para ele as armaduras de guerra, ele rejeitou todas, pois nunca havia experimentado e não tinha a devida mobilidade que ele precisava para lutar com o gigante. Optou por pedrinhas e um alforje de pastor que ele rodava, soltava e acertava o alvo. Ou seja, Davi era um homem que treinava quando ele estava no campo. Então tenha uma vida de oração, tenha uma vida constante. Quando você estiver no oculto, no escondido, continue apresentando uma vida de hábitos. Ou seja, tenha o hábito de conversar com o seu Deus, tenha o hábito de se tornar uma pessoa melhor, tenha um hábito de aprimorar as suas habilidades. E quando Deus te requerer essas habilidades, você vai estar apto para executá-las. Davi abriu mão de toda aquela armadura e optou somente pelas pedrinhas e pelo alforje. Quando o gigante veio para cima de Davi, insultando ele, amaldiçoando e dizendo: achas que sou cão para você vir para cima de mim com esses paus? Davi disse, ele disse, eu vou contra você. Falou para o gigante. Davi disse imediatamente para o gigante: você vem contra mim com espada, escudo e lança. Porém, prestem atenção agora nesta fala de Davi: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele não deu só prova aí da fé dele. Ele disse, além disso, ele disse o seguinte: e eu te digo mais, Golias, hoje ainda o Senhor me entregará a tua cabeça nas minhas mãos, e ele vai provar que há Deus em Israel. Então tenha uma fé, desenvolva uma fé, uma confiança no seu coração que excede todo o entendimento. Deus vai te honrar, Deus vai se alegrar da tua fé. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, analisando aquela fé que Davi teve de todo o coração e a coragem que ele teve para lutar em prol do povo israelita, ou seja, lutar em prol do nome de Deus, Deus honrou a fé dele e naquele mesmo dia ele fez com que a pedra de Davi acertasse a testa de Golias, cravasse nessa testa, Golias morreu, Davi cortou a cabeça dele e assim como tinha prometido para ele antes da batalha, assim aconteceu. Os filisteus que viram o seu gigante cair e ser morto, saíram, bateram em retirada, saíram correndo. O povo de Israel honrou a Deus e mais uma vez o nome de Deus foi glorificado. Então, assim como Davi, que possamos aprender com ele. Ele tem grandes ensinamentos para nos passar a cada dia. Que você tenha esses ensinamentos no seu coração. Crave isso na sua alma. Honre a Deus de todo o teu coração. Tenha uma vida de intimidade. Jamais abra mão dos seus princípios. E vá a cada dia galgando os degraus necessários para que você, naquele grande dia, possa ser reconhecido por Deus e ele possa dizer: vinde benditos de meu Pai, para as bodas e para o reino todo que eu preparei para vocês. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente tarde, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e fiquem com Deus. Aquele abraço. Tchau, tchau, Feliz Natal a todos. Tchau, tchau.